Cevada. Os primeiros grãos que se amadurecem a cada primavera na cidade de Israel é uma parte integrante do cálculo de tempo do Criador. Essa cevada atingiu o estágio de seu desenvolvimento que as escrituras hebraicas chamam de Aviv. Começando no pôr do sol, vamos observar diligentemente e procurar nos céus de Jerusalém o sinal que vai estabelecer o Rosh Chodesh, o novo mês. Quando os raios da lua é visto pela primeira vez, esse mês é declarado o mês de Aviv, de Cevada, o início do calendário anual do Criador e o mês que vamos comemorar a festa da Páscoa. Os detalhes antigos envolvidos na observação e declaração da lua nova e da cevada no estágio de Aviv são cheios de imagens proféticas de sombra a respeito dos últimos dias. A menos que entendemos esses conhecimentos, o livro de Apocalipse continuará a ser um tempo contínuo de coisas indecifráveis para a mente gentil ocidental. A maioria das pessoas tem crescido em ignorância das próprias duas coisas em que a Bíblia instrui: não seja ignorante dos tempos e estações de Deus. Eu sou Mike Root. Prepare-se para um rude despertar. Shaul, o apóstolo Paulo, falou em sua primeira carta aos seguidores de Yeshua, na cidade de Tessalônica. Ele escreve: meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escrevas. Os tempos e as estações do Criador são duas coisas diferentes. As palavras estações, em todas as escrituras hebraicas, vêm da palavra moadim, ou literalmente tempos determinados, que são definidos no 23º capítulo de Levíticos com as festas de Deus. Elas são referidas como imagens de sombra de boas coisas vindouras. No Bri Kadash, o Novo Testamento, muitas vezes se referem erradamente como feriados judaicos. Os tempos dos quais Shaul fala se refere à contagem de tempo do Criador, que está claramente definido nas escrituras hebraicas. Mas por que Shaul falou que não havia necessidade nenhuma dessas instruções? Muitos seguidores do Messias do primeiro século usavam o calendário do Criador e desde a juventude foram instruídos sobre a festa do Senhor. Mas no momento em que a carta de Shaul foi escrita, ninguém podia imaginar que, no futuro, todo mundo seguiria um calendário pagão. Mas 2000 anos atrás, Roma dominava o mundo e o Império começou a forçar o seu calendário e seus deuses sobre o povo que eles conquistaram. 50 anos após que Saul escreveu aquelas palavras, o general romano Tito destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, que logo foi renomeado Capitolina. Naquela época, tudo que era judaico foi destruído, e Roma construiu templos aos seus deuses sobre as ruínas. Mas eles não foram capazes de destruir a fé que permaneceu em diversos judeus, como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Messias e o Messias. Todos os judeus acreditavam que o Messias viria e dezenas de milhares de judeus, incluindo um grande número de sacerdotes, acreditavam que ele já tinha vindo e tinha predito a destruição do templo. 300 anos depois que Shaul escreveu essas palavras, o imperador Constantino instituiu um plano para absorver os seguidores do Messias judeus para entregar na sociedade romana. Ele desenvolveu um novo sistema religioso que até mesmo os adoradores do rei Deus Sol iriam achar intolerável. Primeiro, Constantino proibiu qualquer coisa judaica em sua nova religião e começou a construir um novo Jesus, um Messias paganizado que seria completamente aceitável para os pagãos. Em seguida, ele incorporou todos os detalhes de adoração do Deus Sol pagão para esta nova religião e nomeou-se Pontifex Maximus, o título do sumo sacerdote do paganismo. No ano 326 da Era Comum, depois da falsa conversão de Constantino, ele tinha essa moeda imprimida. No lado oposto é a imagem de Constantino. No reverso, vemos a imagem de um homem que tem o mundo inteiro em suas mãos e os raios de sol que irradiaram do seu rosto. Muitos reconhecem o herói de Constantino por sua data de nascimento. A Enciclopédia Britânica descreve ser 25 de dezembro.
o dia do solstício do inverno no antigo calendário babilônico. Ainda um mistério? Você certamente vai identificar essa divindade por essa inscrição. Ou comprometido para o Sol, o invencível Sol, Sol Invictus Mitra. Constantino, considerado um dos fundadores da Igreja Cristã, era um adorador do Deus Sol romano, Sol Invictus Mitra, até o dia que ele morreu. Ele tem sua esposa e seu filho mais velho assassinado, e depois ele se imortalizou como um Deus reencarnado, Apolo. Ele colocou sua imagem em um altar pilar bem acima de todos os outros deuses em Constantinopla. Um raio atingiu a imagem, mas a coluna queimada ainda está em pé até hoje. Mas a imagem carbonizada de Constantino sumiu. O calendário que foi usado no Império Romano nos dias de Constantino foi originalmente desenvolvido na Babilônia de Nimrod. O calendário solar foi adaptado por Júlio César, atualizado pelo Papa Gregório há menos de 500 anos atrás, e tornou-se o método estabelecido para o cálculo do tempo no mundo do comércio internacional. O calendário gregoriano começa cada dia, semana e mês e ano em um ponto arbitrário no tempo, que foi fabricado por aqueles que eram ignorantes do relógio do tempo do Criador. Para entender o calendário de tempo do Criador e suas estações ou festivais, devemos fazer essa pergunta: quando é que o dia começa? No registro das escrituras hebraicas, e o povo judeu tem observado fielmente até que o dia começa no pôr do sol, e não na hora criada pelo homem de 12 horas até a meia-noite. A semana começa ao pôr do sol no final do sétimo dia, o fim do sábado. O único dia da semana que é nomeado na Bíblia. Todos os outros dias são números. Quando o sol se põe no final do sábado, é o primeiro dia da semana. Nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos Judeus que os discípulos se reuniram cedo no primeiro dia da semana para partir o pão. Eles não se levantam cedo na manhã de domingo para um café de manhã de presuntos e ovos. Eles fizeram o que ainda fazemos nessa terra de Israel. Quando o sol começa a levantar, a descer no final do sábado, reunimos com outras pessoas em nossas casas para compartilhar uma refeição com outras pessoas da comunidade. Nós chamamos de terceira refeição do sábado. Todo mundo vem com algo para compartilhar: comida, um salmo, um ensinamento ou uma revelação das Escrituras. Quando o sol se põe e cedo o primeiro dia da semana. E a reunião muitas vezes continua até altas horas da manhã. Foi depois dessa terceira refeição do Shabat que Saul começou a ensinar, e cerca de meia-noite, um jovem com um sono caiu da janela no terceiro andar. Agora é comumente ensinado entre os gentios que Saul ensinou por 18 horas, desde 6 horas da manhã até o nascer do sol do domingo. Isso é um absurdo. Vamos considerar a escritura à luz da cultura que foi escrita. Após a terceira refeição de Shabat, bem cedo no primeiro dia da semana, o menino adormeceu durante o sermão longo de Saul e caiu para sua morte. Saul, sendo um pouco responsável pela morte do rapaz, orou por ele, e ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ninguém podia dormir então. Então assim eles continuaram até amanhecer, onde Saul saiu para o seu barco, e em seguida todo mundo foi trabalhar como de costume, no primeiro dia da semana de trabalho, que era conhecido nas culturas pagãs como o dia do sol, domingo. Naquela manhã, no primeiro dia da semana, não na segunda-feira, Saul e seus amigos partiu para sua própria aventura. Era a prática padrão de viagens que me permitia o máximo de tempo possível, um total de 6 dias, para chegar ao seu destino antes que o próximo sábado aconteceria. Se nós não entendemos o cálculo do tempo do Criador, poderemos ficar confusos com as Escrituras toda a nossa vida. Porque o ciclo mensal lunar é de aproximadamente 29,530587, não haverá um mês que seja mais de 30 dias ou curto de 29. Se por qualquer motivo a lua não é avistada depois do pôr do sol no final do dia 30, por definição é declarado ser o começo de um novo mês. A observação da lua nova, que determina o Rosh Chodesh, o começo do mês, é um evento que deve ocorrer na terra de Israel dentro de um limite de uma caminhada da cidade de Jerusalém. Jerusalém é o lugar a partir do qual o ciclo do calendário anual e mensal deve ser determinado por aqueles que foram confiados, os filhos de Israel, e não matemáticos babilônicos. Quando a lua desaparece no final de cada mês, todos começam a observar um pouco acima do Oriente
ocidental, os primeiros raios da lua nova. Quando é avistada, os homens correm para o monte do templo para certificar o que eles viram. As primeiras testemunhas normalmente chegam à noite, mas os portões do templo foram fechados ao entardecer. Eles ficam na porta e chamam o guarda do templo. Temos avistado a lua nova. O guarda do templo verifica se pelo menos 2 testemunhas estão presentes antes dele chamar os membros do Sinédrio, o órgão judicial de Israel. Onassi, um dos príncipes governantes, faz perguntas detalhadas às 2 testemunhas que, quando foi confirmado que eles estavam certos, eles reuniam os anciões para a sala de palavras lavradas adjacente ao templo e depois chamam o sumo sacerdote. O Kohen Gadol fica no monte do templo e gritava para os testemunhos abaixo: sobe aqui! Sobe aqui! Os portões se abrem e as 2 testemunhas sobem ao monte do templo e comparecem perante os sumos sacerdotes e os anciões para declarar a sua observação da lua nova. Quando ambas as testemunhas mostravam suas evidências confirmadas, o Kohen Gadol grita: toque as trombetas. As trombetas tocam a partir do monte do templo, e a sentinela que estava do outro lado do vale de Kidron, no vale dos Montes das Oliveiras, colocaria a sua tocha em uma pilha de madeira já preparada. A coluna de fogo é uma nuvem de fumaças que sobe como um sinal de fogo, e a sentinela tocava a sua trombeta para anunciar o Rosh Kodesh. De cima das montanhas para outras montanhas, por toda a terra de Israel, as sentinelas viam os sinais diante de fogo, e eles acendem os seus próprios fogos e sopram as trombetas para anunciar a toda a nação que o novo mês tinha começado. O primeiro dia do 7º mês é especialmente significativo. No momento em que as trombetas soam, ele inicia o sábado santo do dia das trombetas, Yom Teruah. Todo o trabalho e comércio fica suspenso imediatamente, e todos correm para suas casas e se trocam colocando roupas limpíssimas de linho branco para o festival. Se você não se preparou comprando alimentos e suas roupas com antecedência, você seria deixado para trás e tirado de fora da celebração. O dia de trombetas ocorre a cada ano em um dia e hora que ninguém conhece. Os homens estão no campo colhendo e as mulheres trabalhando no processamento da colheita até no momento em que a trombeta soa. Agora você está começando a entender as palavras do Messias no Evangelho de Mateus e a importância das 2 testemunhas no capítulo 11 de Apocalipse. Por 3 anos e meio, 2 testemunhas testemunharam contra a ocupação da nova ordem mundial de Israel e depois eles são executados. Por 3 dias e meio, seus corpos mortos deitaram nas ruas de Jerusalém. Mas no meio de um terremoto, eles sobem aos seus pés e dos portais do céu, a voz do sumo sacerdote clama alto: sobe aqui! Sobe aqui! As 2 testemunhas sobem através das portas do céu e aparecem perante o sumo sacerdote e a corte celestial para declarar que viram as primeiras faixas de luz da lua nova. O Kohen Gadol, o próprio Messias, clama: soa as trombetas. E os anjos respondem: agora é a hora dos justos mortos serem ressuscitados e os seus servos e profetas serem recompensados. E ele destruirá aqueles que destroem a terra. É o cumprimento do Yom Teruah, o dia do despertar das trombetas. Vai ter uma intervenção aqui desse corpo, alma e espírito. Esses 2 doutores estão falando sobre dietas e nutrição. E ela está falando que há muitos tipos de dietas para tomar. E uma das coisas que você tem que tomar mais cuidado é algumas dietas e como afetam o seu corpo. Há muitas dietas lá que não são registradas e podem fazer muito mal para o seu corpo. Do mesmo jeito, vitaminas não são todas criadas da mesma maneira. Algumas podem fazer muito mal para o seu corpo. Há muitas vitaminas sintéticas e outros tipos de vitaminas, mas a chave é você procurar a vitamina que você perde, a gordura ruim e não a boa. Procura uma vitamina que é boa para o seu corpo e o corpo pode se identificar.
Se você quiser saber mais sobre a dieta, entra nesse site que está escrito aqui. Quando é que o ano começa no calendário do Criador? O dia das trombetas, o 7º mês, não pode ser observado corretamente se não temos determinado com precisão o 1º mês do ano. Isso exige mais outras duas testemunhas. Em primeiro lugar, a cevada deve ser Aviv. Essa cevada que foi plantada aqui pela primeira vez há 3.000 anos atrás pelos sacerdotes de Israel continua a crescer continuamente nos séculos nos Montes Sinai, séculos após séculos. Este é o local que ainda nós verificamos se a cevada está em Aviv a cada primavera. A lua nova, imediatamente após a conclusão que a cevada está em Aviv ou madura, será declarada Rosh Kodosh do Aviv. Depois que os romanos expulsaram as tribos restantes dos filhos de Israel de sua terra, todo o sistema de observação que sinalizava o início do mês e anos ficaram em desordem. Um calendário calculado foi inventado no 4º século que erra de 3 milionésimo a cada dia por mês. Depois de 1.600 anos, o calendário judaico moderno está constantemente errado por um dia ou dois, e dependendo do Aviv, algumas vezes até um mês inteiro. Estudiosos judeus todos concordam que antigamente o tempo era baseado na observação visível da lua nova e do amadurecimento da cevada na terra de Israel. E há um grupo que se manteve fiel a essa prática antiga. Os Caraitas. Neemias Gorda é um dos Caraitas que vive na terra de Israel. Ele é estudioso, um editor do projeto de publicação do manuscrito do Mahamoto e consultor do calendário hebraico astronomicamente e agriculturalmente corrigido. Cada primavera, Neemias monta uma comitiva de aventurários para atravessar a terra de Israel procurando as cevadas em Aviv. A Torá nos ordena em Devarim: guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 16:1. Temos também se instruídos em Shemot. 7 dias comerás pães ázimos com o tema ordenado ao tempo designado do mês de Abib, porque o mês de Abib saíram da terra do Egito. Somos ordenados para observar Shag HaMatzah, a festa dos pães ázimos no mês de Abib. O termo Aviv é uma palavra agrícola antiga hebraica. O 9º capítulo de Shemot fala que a cevada no Egito foi destruída pelas chuvas de gelo, porque a cevada já estava na espiga, de acordo com os tradutores de João Almeida, mas em hebraico porque a cevada estava em Aviv. Assim a questão permanece: o que é a cevada em Aviv? A Bíblia hebraica nos dá 3 pistas quanto ao significativo do termo Aviv. O primeiro indício está em Vaikra, que diz que no Aviv, espigas verdes tostadas ao fogo foi oferecida como uma das ofertas primícias. Para identificar o significado de Aviv, realizamos um teste simples para determinar em que fase de amadurecimento a cevada está e que pode ser ressecada no fogo, mesmo assim produzir alimentos. Testes mostram que as espigas muitas vezes simplesmente evaporam no calor do fogo. A segunda pista encontrada em Shemot nos informa que a praga de Sarai, ou chuva de gelo, no Egito, destruiu a colheita de cevada porque a cevada já estava em Aviv. Enquanto o trigo e o centeio não foram danificados porque eles ainda estavam muito verdes, esse termo é chamado dark. Como os grãos amadurecem, eles se tornam mais leves e mais frágeis. O termo Aviv refere-se a um estado de amadurecimento da cevada, na qual ela se torna de cor branca e frágil o suficiente para ser destruída pela chuva de gelo. Um simples teste de chuva de gelo nos ajuda a saber a que ponto a cevada está no Aviv. A terceira pista encontrada em Vaikra ensina que o molho da oferta de movimento trazida durante a festa dos pães ázimos tem que vir do primeiro molho das primícias de colheita. Devarim esclarece ainda mais que o molho ou cevada da oferta de movimento é para ser traduzido quando a foice está preparada para cortar o grão. Essas 3 testemunhas apontam para o mesmo estágio de maturidade. Quando as sementes estão firmes, com queijo de pasta como queijo de pasta mole, eles produzem grãos prontos para moer. As folhas estão frágeis o suficiente que podem ser danificadas ao ser atingidas pelo gelo, e o grão está pronto para a colheita em cerca de 2 semanas. Nos tempos antigos, todos os judeus observavam fielmente o mês que a cevada entra em Aviv. Isso foi feito inspecionando as lavouras de cevada na terra de Israel no final do mês 12.
O livro de Teharim, Salmos, menciona as canções dos passos, às vezes traduzidos como salmos de degraus. Foi nesses mesmos degraus que levam para o templo sagrado, que o tribunal de Aviv se reunia para examinar a amostra de cevada e a considerar se eles atingiram o estágio de amadurecimento conhecido como Aviv. Se verificado que a cevada está em Aviv, a próxima lua nova seria declarada, o mês do Aviv. No entanto, se a cevada não estiver preparada o suficiente, um anúncio será enviado a todo mundo que um terceiro mês seria adicionado ao ano. Essa era a prática no momento do segundo templo. Um registro antigo mostra um anúncio real de Aviv sendo emitido pelo líder fariseu Gamaliel. Gamaliel era o mesmo mestre do Shaul. Gamaliel foi um dos fariseus mais importantes na época do segundo templo. O relatório diz: Gamaliel estava sentado nos degraus do monte do templo e instruiu seu escriba Yonan a escrever para os irmãos exilados na Babilônia e para aqueles de Medes e todos os filhos exilados de Israel, dizendo: seja a sua boa paz contínua para sempre. Nós gostaríamos de informá-los de que o amadurecimento do Aviv ainda não chegou. Parece aconselhável para mim e meus colegas adicionar mais um mês para este ano. Mesmo após a tradução do templo, todo Israel continuou a seguir o verdadeiro calendário bíblico, usando o Aviv e a Lua Nova para determinar o tempo comandado por Deus. Mas isso mudou em 359 da Era Comum. Nessa época, o fariseu Eliel II inventou um calendário pré-calculado de substituir o calendário de Deus. Usando a matemática antiga da Babilônia, Eliel estabeleceu um ciclo de 19 anos. Em cada 7 anos receberiam um 13º mês. Esse ciclo inventado mantinha a Páscoa mais ou menos no mesmo tempo correto, mas não necessariamente no mês de Aviv. Estas e outras invenções fariseicas eventualmente dividiram os judeus em dois grupos, os caraitas e os rabinos. Naimia, qual o significado de caraitas? Caraitas vem da palavra hebraica kará, que significa escritura em hebreu, algumas vezes chamadas de Antigo Testamento. O nome caraitas literalmente significa escrituras hebraicas. Foi dado aos judeus que se seguiram escrituras hebraicas, sem adição e subtração. E os rabinos? Os rabinos descenderam dos fariseus, adaptaram as inovações dos rabinos previstas no Talmud. Os rabinos adotou um novo calendário calculado de Eliel, o segundo, enquanto os caraitas manteve-se fiel ao calendário original. A determinação das estações do Criador começa com o amadurecimento dos primeiros grãos. Na primavera, a cevada. O Aviv 1, o primeiro ano de 6001, desde a criação, começa o 7º milênio, o dia ou milênio do Senhor. Como também começa o tempo de angústia de Jacó, um momento que irá testar a maturidade de cada seguidor do Messias. Quando o dia do Senhor começar, você amadureceu o suficiente para durar frutos quando é submetido ao teste de fogo, ou você vai se evaporar no calor da tribulação? Muitos cristãos planejam evaporar um pouco antes desse teste de amadurecimento acontecer. Se você for golpeado para o chão no momento da tribulação, você terá o fruto suficiente para semear novamente e continuar a dar frutos, ou você vai se molhar a terra com o suor dos seus próprios esforços vazios? Estas são as pragas. Elas não parecem com a cevada. Enquanto elas estão crescendo, você não consegue separá-las. Mas na época da colheita, você vai conhecê-los pelos seus frutos. A praga fica em pé. Elas nunca baixam suas cabeças. Elas não têm nenhuma fruta para mostrar todos os seus nutrientes que eles consomem. E assim como o resto das pragas colhidas, elas serão queimadas como lixo no final da colheita. Mas não arranca eles prematuramente. Você vai acidentalmente cometer o erro de destruir a verdadeira cevada, que talvez pode estar um pouco atrasada em seu amadurecimento. Você não pode julgar a cevada até o momento da colheita, e este trabalho pertence aos ceifeiros angelicais. Cada noite a lua nova mostra o dia do mês. A cevada em Aviv mostra o início do ano. Você não precisa de matemática da Babilônia para calcular conjunções planetárias ou para compilar os dados do Observatório Astronômico Nacional. Somente olha para a cevada em Aviv, em Israel, uma vez por ano, e a lua nova, uma vez por mês, e a celebração e o cumprimento das festas do Senhor pode ser entendido até mesmo por uma criança. E se acontecer de estar em Israel, você vai encontrar essa informação através do nosso site, @awakening.tv. Nos próximos episódios, levaremos você a uma viagem nas festas do Senhor, do modo que você vai ver essas sombras de imagens proféticas que são a base de todas as profecias da Bíblia.
As festas da primavera foram cumpridas exatamente no dia e na hora do seu tempo determinado. E as festas do outono serão cumpridas com a mesma precisão, de acordo com um relógio do Criador. Eu sou o Michael Root, convidando você a se juntar a nós para a próxima vez, para um rude dispersar. E eu vejo você quando a fumaça sumir.